Pessoal, como a gente vem acompanhando pelo noticiário, a Presidência da República enviou para o Congresso Nacional ontem, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, o seu projeto de reforma tributária da parte do imposto de renda. Já é considerada essa fase como a segunda fase da reforma tributária. A primeira fase da reforma tributária que o governo federal quer implementar diz respeito à unificação de dois tributos, PIS e COFINS, num tributo novo que se chamaria CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Sobre essa primeira fase da reforma tributária, eu tenho um vídeo no meu canal tratando do tema, né? E agora, eu vou deixar algumas impressões sobre essa parte da reforma tributária que é voltada para o imposto de renda. Algumas informações não estão disponíveis no noticiário, especificamente as que dizem respeito a cada uma das alterações que o governo federal veio a propor com esse projeto de lei. Alguns números foram divulgados, outros não. O governo vem sustentando que essa reforma do imposto de renda seria neutra em termos arrecadatórios, teria um pequeno ganho chamado de margem de segurança pelos técnicos que estão envolvidos, né, nesse projeto, na elaboração desse projeto de lei. Teria um ganho arrecadatório de 900 milhões de reais, quase R$ 1 bilhão, o que em termos de resultados fiscais, em grandes números, não é relevante. Então, daria para dizer que a reforma tributária seria neutra para o ano de 2022. No que diz respeito nos grandes números, não é? Basicamente, o que esse projeto de lei faz é corrigir a tabela do imposto de renda, que está aí há muitos anos sem correção, é uma demanda da sociedade, é uma promessa que o Bolsonaro fez durante a campanha, que é fazer a correção da tabela, não é? Não foi feita a correção no montante que ele queria, que seria uma faixa de isenção até R$ 5 mil, não é? Mas nós temos ali uma correção significativa que vai afetar todos os contribuintes do imposto de renda, aproximadamente 31 milhões de pessoas, não é? E essa parte da reforma teria uma perda de arrecadação em 2022 de aproximadamente 13 bilhões de reais. E para você compensar essa perda, você tem que tributar alguma outra coisa para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Essencialmente, essa perda de 13 bilhões vai ser compensada com a redução do benefício do desconto simplificado, tá? Então, vai ficar mais ou menos elas por elas, de forma que o governo vai dar para a sociedade a correção da tabela do imposto de renda, vai ter uma perda de arrecadação com isso, mas vai limitar o desconto simplificado, de forma que vai ter um ganho de arrecadação com isso, não é? Outras alterações muito importantes são feitas na legislação do imposto de renda, algumas acessíveis a técnicos da área, então não haveria condições de a gente explicitar isso num vídeo aqui no YouTube. Seria mais adequado tratar de um tema desse, ou um por um em cada vídeo, né? Ou num texto escrito. Alguns portais de investimento estão escrevendo a respeito, não é? Mas em termos de grandes números, a alteração mais importante da legislação, as alterações mais importantes da legislação dizem respeito a quê? A redução da alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica, que cairia de 15% para 12,5% em 2022, e a partir de 2023 cairia de 15% para 10%, né? Sendo que em 2022 essa perda de arrecadação giraria em torno de 18 bilhões de reais. Essa perda seria compensada com a criação da tributação dos dividendos e com o fim da dedução para empresas do lucro real do juro sobre o capital próprio, né? Então, basicamente, essas três alterações se compensariam de forma que esse benefício de redução da alíquota do imposto de renda fosse compensado com a tributação dos dividendos, que hoje não existe no Brasil, e com o fim desse benefício fiscal do juro sobre o capital próprio. Bom, quais são as minhas impressões gerais sobre isso? Em primeiro lugar, a falta de transparência do governo. Eu tive que correr atrás desses números
em diversas notícias dos jornais para tentar entender como que essa reforma seria neutra. Não é? E mesmo assim, eu só achei números disso que eu estou dizendo para vocês. A perda de arrecadação da correção da tabela, o ganho de arrecadação com a redução do desconto simplificado, o quanto de arrecadação vai ser impactado com a tributação dos dividendos, com o fim do JCP e com a redução das alíquotas, da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Os demais itens da reforma tributária são para lá de dezenas, não há números divulgados sobre isso. Então, lamentável da parte do governo essa falta de transparência, porque a gente quer saber se essa alteração é sustentável. E eu já posso dizer para vocês que, em termos fiscais, ela é muito perigosa, essa mudança. Por quê? Essencialmente, essa reforma está se sustentando nos ganhos de arrecadação que a tributação dos dividendos vai gerar. E são ganhos muito incertos. Por quê? Porque você está lidando com contribuintes, as pessoas jurídicas, né, que têm planejamento fiscal à sua disposição. Outra coisa, a gente não consegue antecipar se nós vamos ter uma crise sanitária a partir desse ano, não é? Ou uma crise financeira, uma crise fiscal, fuga de investidores do país. Então, como é que o governo pode fazer um cálculo de ganho tributário de dividendos, que é o item que mais vai gerar receitas aqui para o governo, nessas alterações, se não é possível antecipar o comportamento dos contribuintes em vista da alteração da legislação? Porque quando você cria um tributo, os contribuintes reagem. Então, tem uma premissa perigosa na reforma tributária, que é ela estar sustentada no sucesso da tributação dos dividendos, coisa que nenhum técnico, nenhum financista e nenhum cartomante é capaz de prever que esses ganhos vão se realizar. Outro problema da reforma tributária, tal como colocada, é que ela afeta pesadamente o mercado de capitais. Nós tivemos já, com a divulgação da reforma tributária, na sexta-feira, queda na Bolsa de Valores, na B3, no índice do Ibovespa, não é? Em função da expectativa de perdas que os investidores já têm, né, em relação a ativos mantidos no mercado de ações. O valor de um ativo é determinado pela capacidade de ganho que ele é capaz de gerar e pela capacidade de ganho de rendimentos que ele pode gerar, não é? Então, quando você cria um tributo sobre ganhos, você reduz o valor do ativo, isso é natural. Eu já alertei isso no ano passado, num vídeo que eu vou colocar um atalho aqui para quem estiver interessado assistir, onde eu comentei especificamente os efeitos ruins para o mercado de ações que a tributação dos dividendos haveria de gerar. E isso já está materializado no primeiro dia que a reforma foi publicada. Quando ficar mais próximo da criação da tributação dos dividendos no final do ano, não é? O valor das ações, no mercado de ações, também vai se reduzir. E disfunções que vão ser criadas também, porque há outros itens de criação de tributos, não é, de tributação mais gravosa, também em investimentos que o governo está criando. Então, nós vamos ter aí um desarranjo no mercado de ações e também no mercado de investimentos, o que não é desejável, né? Tá com tantas incertezas como a gente tem hoje no cenário econômico, em parte criado pelo governo, em parte criado pela pandemia, e aí essa confusão toda sendo gerada. A minha impressão geral é de que a reforma está sustentada em certas premissas pessoais do Paulo Guedes, de que a tributação dos dividendos é essa maravilha toda que ele acredita que vai ser. Eu tenho as minhas dúvidas, não é? E também uma certa antipatia ou falta de empatia que ele tem em relação ao mercado de capitais, porque ele não está medindo a consequência dos atos dele nesse setor importante da economia. Não porque eu estou aqui defendendo os barões da Faria Lima, não é isso, mas é que o mercado de capitais é uma fonte de recursos importante para as empresas, não é, se manterem, não é, e manterem a sua capacidade de investimento, de cumprirem as suas obrigações, e toda economia livre tem um mercado de capitais bem desenvolvido. É uma forma de você captar poupança para as pessoas, uma possibilidade de investimento para quem quer se especializar nessa área, e também uma fonte de recursos
para que as empresas sustentem os seus planos de investimento, gerem recursos, paguem tributos, se desenvolvam, investam em tecnologia. Então, essa certa falta de empatia ou antipatia do Paulo Guedes pelo mercado de capitais é muito flagrante nesse projeto de lei, não é? Que foi colocado na rua sem debate nenhum com esse setor importante da sociedade, sendo que a reforma tributária pega muito pesado com o mercado de capitais e com parte do mercado financeiro também na parte de investimentos que não dizem respeito ao mercado de capitais propriamente dito. Então, assim, a forma como a reforma tributária foi colocada eu não achei boa. A questão da correção da tabela progressiva era necessária, o fim do desconto simplificado, a redução do desconto simplificado, fica elas por elas, mas a parte da tributação empresarial de investimentos e do mercado de capitais, a dose foi pesada demais, está sustentada em premissas perigosas que podem ameaçar a arrecadação tributária no futuro, caso a tributação dos dividendos não seja essa maravilha toda que o Paulo Guedes acredita que seja. E se nós tivermos perdas arrecadatórias em função de um erro de concepção desse projeto de lei, os resultados fiscais do governo vão ser afetados, o que vai ser ruim para a sociedade, porque nós vamos ter que aumentar o nosso endividamento, vai ser um péssimo sinal a ser dado para os investidores internacionais e nacionais, que vão voltar a duvidar da capacidade do governo de pagar as suas contas em dia. Então, são essas as primeiras impressões que eu tenho, e vindo a ser necessário um comentário a respeito de qualquer um desses itens da reforma, ou conforme ela for evoluindo no Congresso Nacional, eu venho a falar novamente sobre isso nesse meu canal. Tá legal? Obrigado.